Bom, beleza. Então já vamos começar aqui. É, Bom, Felipe, acho que você sabe já que a gente é a Liga de Mercado Financeiro do IBMEC, mas eu só vou me apresentar e apresentar algumas pessoas que eu acredito que sejam importantes que você saiba. Eu sou o Uhum. Vinícius, desde o meio do ano ocupo a posição de presidente da Liga. O Igor, ele é nosso diretor de macro e renda fixa. O Vinícius, ele é o nosso diretor de research. O Léo é o de conteúdo e o Aldo é nosso diretor de M&A. E dentre várias atividades que a gente faz, uma delas é chamar semanalmente uma pessoa que trabalha no mercado financeiro para conversar com a gente. Hoje, no caso, é você que está dando a oportunidade, então, de antemão, eu já agradeço. E aí eu queria já começar te perguntando, mais para a gente poder te conhecer um pouquinho. Eu vi que você estudou na UFRJ, fez engenharia de petróleo, passou pelo Credi, hoje está na XP. Então, o que eu queria era que você comentasse um pouquinho sobre esses passos, sobre as posições que você ocupou, o que que você fez, até o que você faz hoje. Claro, vamos lá. Primeiro, queria agradecer a oportunidade aí de estar participando. Acho que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo é algo muito legal. Acho que a gente precisa de bastante disso. Essa iniciativa que vocês têm é algo que é muito legal, que a gente precisa muito disso no nosso país hoje em dia. Vou tentar passar rapidinho aqui pela minha história para vocês não dormirem aí. Eu tenho 30 anos hoje. Eu vou tentar começar mais bem do comecinho, porque que eu escolhi engenharia de petróleo. Eu vim de uma minha origem acabou sendo é, bem simples. Minha família é uma família muito humilde e eu tentei ao longo do tempo sempre ir me espelhando em pessoas que eu achava que eram sensacionais. E uma dessas pessoas que eu sempre tive uma grande, grande, grande admiração foi minha madrinha. E, e ela se formou em engenharia pela UFRJ. E eu também, desde pequeno, por essa admiração que eu tinha dela, eu acabei pensando, nossa, eu quero ser igual a minha madrinha. Eu vou fazer engenharia na UFRJ também. É isso que eu quero. E aí eu acabei estudando bastante, não consegui passar de primeira no vestibular, só que eu acabei não desistindo desse sonho que eu sempre tive. E aí fiquei estudando por mais um ano e consegui. Deu tudo certo, depois de um ano aí tentando, de não ter desistido, consegui passar e entrei para a engenharia. Escolhi engenharia de petróleo, porque na época o petróleo estava o auge, foi em 2010, achei a grade era muito interessante, tinha muito cálculo, muita física, e eu sempre fui mais para esse lado de exatas. E sou muito grato pela FRJ, lá eu conheci excelentes professores. Eu não seria o profissional que eu sou hoje se eu não tivesse conhecido essas pessoas, se elas não tivessem passado na minha vida. E eu acabei decidindo pelo mercado financeiro, justamente, de novo, por causa da minha madrinha. Ela, eu só tenho a agradecer por ela ter estado na minha vida. Eu tenho que nem todo mundo tem essa sorte de ter pessoas que você acaba se espelhando. E ela trabalhava no mercado financeiro. Aí eu acabei, igual eu fiz engenharia, porque ela fez engenharia, eu também acabei ficando interessado por esse mundo do mercado, por causa dela. E aí eu fui lendo um pouco aqui, lendo um pouco ali, estudando um pouco aqui, estudando um pouco mais. E, e na época que eu estava na faculdade, era muito difícil o acesso. Hoje você consegue. Eu estou estudando para fazer uma prova. Eu consigo material na internet, eu consigo vídeo na internet, no YouTube, tem muito acesso à informação. Quando eu estava na faculdade era um pouquinho mais difícil, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pesquisar em livro. Então,
eu acabei indo estudando assim por fora sobre o mercado. Na faculdade mesmo eu consegui fazer intercâmbio por causa das minhas notas. Aí eu fiquei 1 ano na Austrália. Lá eu consegui melhorar muito o meu inglês, que era bem travado. E lá eu também estudei um pouco mais sobre finanças. E quando eu voltei, eu acabei fazendo o meu projeto de graduação voltado para a Petrobras, em que eu fazia uma análise toda do balanço financeiro da Petrobras, se ela era uma empresa viável, se não era, quanto estava dando. Então, aí já foram meus primeiros passos no mercado. E no mercado, assim, mas por conta própria. E aí eu só precisava de uma oportunidade. Eu tinha acabado de me formar e acabei ficando igual a maioria das pessoas que acabam de se formar. Estava desempregado, não tinha como, não tinha o que fazer. E só que eu nunca parei de estudar, sempre tentando estudar por conta própria, aprender por conta própria. E eu lembro que nessa época eu acabei lendo um livro que foi muito importante para mim, que mudou muito a minha vida, que eu até estou com ele aqui, que é esse livro chamado Sonho Grande, que ele foi mais importante para mim do que muito livro que eu li que era sobre cálculo, que era sobre probabilidade ou alguma coisa assim. Claro que isso é importante você saber, mas esse livro ele mudou bastante a minha vida porque ele contou a história de um banco chamado Garantia. E eu fiquei fascinado com essa história, como Garantia surgiu, o que era o Banco Garantia, quem era o Jorge Paulo, quem eram seus sócios, o que ele fazia. E isso acabou mudando a minha vida de uma forma que eu não consigo explicar, porque eu acabei tendo minha mentalidade mudou completamente. E aí eu acabei botando na cabeça que eu queria trabalhar no Banco Garantia. Só que o Banco Garantia, ele veio à falência e ele foi comprado pelo Banco Credit Suisse. E aí eu acabei pensando, então eu quero um dia poder trabalhar no Credit Suisse. E aí abri o processo de trainee lá do CS e eu acabei conseguindo entrar. O pessoal me deu uma oportunidade lá. Fui muito grato por essa oportunidade. O CS foi uma escola assim sensacional. Eu conheci ótimos profissionais lá. Aprendi muita coisa. Eu aprendi com eles. Eles me ensinaram bastante. Tive ótimos professores lá e acabei o começo da minha carreira acabou sendo lá e foi algo que não me arrependi em nenhum momento pelo fato de todas essas pessoas terem passado na minha vida, que foi que eu estava cercado de ótimos profissionais. E isso, eu sempre penso que você sempre tem que estar cercado de gente boa, que você possa se espelhar, que você possa aprender cada vez mais, que te bote para cima. São pessoas que te desafiam a você entregar o seu melhor, a você se desenvolver como profissional. E isso tudo eu estava tendo lá. E aí, esse ano, eu acabei decidindo ir para a XP. Eu estava com isso na cabeça há um tempo e um chefe meu que tinha trabalhado comigo no CS acabou me chamando para ir para a XP, me contou como que era o projeto, como que estava. E a XP, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto no dia a dia, ela tem muitos traços do Garantia. Claro que de uma forma um pouco diferente, não é completamente igual, mas é sempre voltado para a meritocracia, para o partnership, todos esses valores que eu sempre gostei. E é todo mundo se ajudando, todo mundo remando para o mesmo lugar, a gente sempre querendo desenvolver, sempre querendo estar no topo, sempre se desafiando, que é isso que eu acho uma coisa muito gostosa. Eu acho que
quanto mais você se desafia, você acaba se desenvolvendo cada vez mais. E, e eu acho isso fantástico, até do próprio ser humano. Eu acho que quanto mais você se esforça, quanto mais você quer se superar, você acaba conseguindo. E lá você tem um desafio novo cada dia é diferente. Toda vez você está se desafiando, você tem que entregar algo novo. É muito legal, é completamente dinâmico e tô apaixonado. Espero que vocês não estejam dormindo aí, que foi um pouco longo, acabei falando um pouquinho bastante, mas um pouquinho da minha história é basicamente isso. Não, pô, a gente gosta quando o convidado ele conta bastante da história, até porque para a gente que está começando, a gente ouvir histórias de áreas e pessoas diferentes sempre é de muito valor. Agora, Felipe, eu queria que você comentasse agora um pouquinho mais a fundo da área que você trabalha hoje, que eu acredito que seja a área de tesouraria, enfim, e eu queria que eu tenho algumas perguntas relacionadas a isso, mas antes eu queria que você contasse um pouco o que é a área de tesouraria, o que ela representa ali dentro da instituição, dentro da XP, enfim, eu queria que você desse um aspecto mais geral sobre isso. Tá bom. A tesouraria, ela está trabalhando da seguinte forma, vou tentar resumir aqui. Ela está provendo muita liquidez para todos os clientes. Então, a gente tem milhões de clientes diferentes e se a pessoa quer operar dólar, quer fazer um COI, quer fazer uma opção, quer fazer uma ação, qualquer coisa, a gente está lá para poder dar liquidez para esse cliente, para ele poder operar o que ele quiser. Claro que quem precisa de instrução, tem uma parte destinada para dar a instrução, para instruir o cliente, se ele acha que faz sentido para ele. Mas aí já entra em outra parte que aí eu acho que outras pessoas conseguiriam explicar melhor. Mas a minha parte é basicamente dar liquidez para o mercado. E a minha mesa em si é a mesa de volatilidade, que a gente acaba operando, mas são opções de ações, e tem parte de juros, tem parte de COI, tem uma gama infinita de produtos lá a serem oferecidos, só que a minha parte da tesouraria em si é mais voltada para opções. Legal. Acho que sempre quando a gente fala sobre as áreas e as profissões que a gente tem dentro do mercado financeiro, acho que a gente costuma ver muito o lado que, não sei se eu posso dizer do lado mais fácil da coisa, mas a parte boa da coisa. A tesouraria acho que não foge muito disso. Se você pensa em mercado financeiro, tesouraria, para quem quer efetivamente trabalhar, é uma das áreas que desperta interesse. Mas eu queria que você comentasse um pouco do seu dia a dia e além dessa parte positiva de ser uma posição um pouco glamourizada, qual que é a parte difícil de trabalhar na tesouraria e comentando um pouquinho a parte que você está? Eu acho que tem muitos desafios e é como você falou, muita gente acaba vendo só a parte boa e acaba esquecendo dos desafios. Todo dia é um dia diferente, você nunca vai ter um dia que é igual. Você tem notícias acontecendo o tempo todo, você tem notícia nos Estados Unidos, você tem notícia no Brasil, então muita coisa acaba mexendo com o mercado. E você tem que ter muito sangue frio, porque você tem que fazer contas muito rápido, você tem que, se você errar um sinal, se era menos e você colocar mais, se você somar ao invés de diminuir, se você multiplicar ao invés de dividir, qualquer um centavinho de diferença pode causar
no final das contas, uma baita diferença no produto final. Então, você sempre tem que estar prestando atenção. E com o mercado mexendo, uma hora tal ativo pode estar valendo um valor X, só que 5 segundos depois já está valendo Y. Então, é muito dinâmico, você tem que estar muito concentrado no que está acontecendo. Então, eu sempre penso, quando o mercado abre, esquece tudo que está à sua volta, porque você tem que estar focado ali. Então, você sempre tem que dormir bem, você tem que praticar algum esporte para poder sempre estar oxigenando o cérebro, porque você tem que dar conta de sempre estar focado. E quando o mercado abre, você tem que estar muito focado no que está acontecendo, porque você pode dar algum prejuízo para o banco, que é algo que você não quer. Então, isso, a questão da pressão, do ter sangue frio, muita gente acaba não aguentando o dia a dia, porque é bem puxado. Então, se a pessoa não tiver o perfil, se não tiver o fit com a cultura do lugar, de como as coisas funcionam, de como o mercado financeiro realmente acaba não se adequando. E basicamente e puramente por questão de fit cultural da pessoa. Tem pessoas que preferem trabalhar num ambiente mais tranquilo, tem pessoas que preferem num ambiente mais agitado. Eu, por exemplo, me vendo como profissional, eu sempre exigi muito de mim, desde a época de estudante. Eu sempre quis tirar notas boas, sempre quis estar melhorando em tudo que eu faço. E eu acho que trabalhar no mercado com essa pressão, com sempre exigindo mais para mim, eu acho que é super positivo, porque é algo que eu acho não conseguiria viver hoje sem, porque sempre está exigindo muito do Felipe, o Felipe tem que se desenvolver, o Felipe acaba quando entra lá, esquece de tudo que tem à sua volta, sabe? Então, eu não conseguiria viver trabalhando em outro lugar, por exemplo, em outro como engenheiro que seja, porque eu preciso dessa pressão, eu preciso desse desafio do dia a dia, eu preciso do mercado dinâmico. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades das pessoas ao entrar, você se acostumar com essa rotina de pressão. Boa. Felipe. Pode falar, Aldo, fica à vontade. Não, linkando um pouco nessa questão que você falou aí de pressão, etc. E também por você estar numa área que envolve muito também essa questão de gerenciamento de risco, sempre tá garantindo liquidez para a instituição que você trabalha. Queria perguntar, por ser uma área em que você acaba, digamos assim, dialogando com, acho que praticamente todas as outras áreas dentro de uma instituição financeira, você acha que é uma área que acaba exigindo maior multidisciplinaridade do profissional que trabalha na área de tesouraria, de sempre ter esse negócio de estar entendendo, de conseguir ouvir eventualmente o que o outro profissional de outra área está falando, mas ter um entendimento mínimo daquilo para às vezes dialogar melhor, né? Porque a tesouraria dialoga bastante com outras áreas do banco. Como você vê essa questão assim de você como sendo um profissional assim completo, que entende assim de um pouquinho de tudo, por assim dizer? Eu acho que quanto mais você souber, melhor. Só que é impossível você estar sabendo sempre de tudo que está acontecendo. Então, eu sempre penso que você tem que ir desenvolvendo a sua caixinha. E conforme a sua caixinha vai sendo aperfeiçoada, você vai aumentando isso. Então, você começa a aprender o que você tem que fazer. Por exemplo, se você entra como estagiário, você primeiro aprende o que te passaram, aprende fazendo bem, aprende fazendo direito. E quando você ganhar essa confiança, aí você acaba expandindo seus horizontes. E é tudo
de uma maneira gradual. Você não precisa de ficar afoito, isso vai acontecendo naturalmente. Eu lembro que no começo da minha carreira eu ficava muito ansioso, querendo fazer um pouco de tudo, mas você sempre tem que se centrar, calma. O Felipe não sabe de tudo, tem muita coisa que eu não sei. Hoje eu peço ajuda para muita gente e é isso que eu acho legal. Você sempre está cercado de pessoas que são as melhores. Eu sempre gostei disso, porque se você tiver dúvida em tal coisa que você não sabe, você pergunta para essa pessoa e essa pessoa te ajuda. E você acaba conhecendo mais sobre tudo que está à sua volta. Então, eu acho que o mais importante é você estar cercado de pessoas boas. Então, o que você não souber, essas pessoas vão te ajudar e você acaba crescendo de uma forma gradual e saudável, assim, sem tentar pular nenhuma etapa, que tudo vai acontecendo de uma forma bem gradual. Aldo, não Legal, sei. Felipe. Ah, tá. Obrigado. Só um comentário também, se o pessoal que está aqui na call quiser fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? Felipe, agora eu ia perguntar uma coisa antes do Aldo, e eu vou perguntar agora. Você falou que você está na mesa de volatilidade, e a gente conversa com vários profissionais, e falando de Brasil, isso é um tema que normalmente é abordado, para alguns é uma grande preocupação. Então, o que eu queria saber de você é como você encara essa situação do Brasil. Eu não sei exatamente aonde você atua operando em volatilidade, mas como você encara essa situação do Brasil, como que fica o seu dia a dia? E ano que vem, a gente vê muita gente falando que a nossa bolsa vai estar volátil, que vai estar acontecendo muita coisa. Como que você se posiciona em relação a isso? Muda alguma coisa para você, profissionalmente falando? Como é que é para você? Muito boa pergunta. Muda muito para a gente. Eu digo que no mercado a gente acaba não gostando de incerteza. Se a gente soubesse tudo que vai acontecer direitinho, seria o mundo perfeito, mas isso não tem. Então, quanto mais incerto o mercado está, mais volátil ele acaba sendo. Então, ano que vem, por exemplo, que a gente vai ter as eleições, vai ser um período muito, 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 muito volátil, porque você não sabe o que vai acontecer, você tem muita incerteza rolando. Então, o que acontece é toda essa incerteza acaba gerando toda essa volatilidade. E quanto mais volátil, acaba tendo muito mais risco e a gente, os traders de volatilidade, a gente acaba dando liquidez para poder ou assumir ou não esse risco. Todo risco ele acaba sendo recompensado de alguma forma. Quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. Então, você tem a poupança, que você acaba rendendo uma certa quantia, você tem CDB, e aí você tem fundos, então, e aí até vamos para a renda variável, que aí acaba sendo maior o risco, maior o retorno. Então, toda essa parte da volatilidade vai acabar aumentando muito, diretamente proporcional com todas essas incertezas que a gente está passando hoje e vai passando que vem e vai continuar passando. Sempre vamos ter incertezas, sempre vamos ter volatilidade. Boa. Eu queria daqui a pouco abordar um pouquinho mais, uma parte um pouco mais técnica do que você comentou de volatilidade, falar de estratégias e etc. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que se você está falando com a gente hoje, você ainda está na XP, acredito que você não cometeu um grande erro que deu um grande prejuízo para a instituição. Mas
é comum que aconteçam esses tipos de erro e quando acontecem, óbvio, não de grande magnitude, como que os profissionais que estão nesse tipo de operação, o que que eles fazem assim? Porque a gente já viu alguns casos, até dentro de empresas, que pessoas estavam na tesouraria deram prejuízos gigantescos assim para a companhia operando dólar, por exemplo, no caso da Sadia, e teve um caso no Credit também que um cara perdeu um dinheiro considerável. Você tem algum caso seu que você possa comentar? Obviamente não que você perdeu muito ou que você ganhou, porque eu acho bastante interessante isso. Já tiveram casos, sim. Você não consegue. A nossa profissão, às vezes, acaba sendo um pouco ingrata, porque você tem que tentar meio que prever o que vai acontecer no futuro. E daí que surge toda a volatilidade e toda a incerteza. E é impossível você estar sempre certo. Isso não vai acontecer. Então, você sempre tem aquela sensação quando você comete algum erro, quando alguma coisa não dá certo, você, poxa, poderia ter sido melhor. Mas, às vezes, não tem como. Eu já cometi erros, é, e o que eu acho mais importante, o que eu sempre bati na tecla, que eu sempre pensei, é que erro bobo é erro repetido. Eu acho que erro sempre vai acontecer, você vai errar, eu vou errar. Nós somos humanos, não tem como não cometer erro. Só que o que eu acho principal de tudo é que quando você errar, você aprender com ele. Isso é o principal. Por exemplo, eu levo muito o meu vestibular para a minha vida. Eu não passei de primeira. E eu poderia muito bem ter desistido, ter chorado, ter parado, mas não. Eu analisei, entendi por que eu não passei, por que aconteceu, o que deu errado. Então, eu separei exatamente e tracei um plano para isso não acontecer. Então, isso é o principal. Quando você errar, você não deixar isso te abalar, porque o dia vai continuar rolando, o mercado não vai parar só porque você cometeu um erro, mas é você tentar entender o que aconteceu e você analisar para isso não acontecer de novo. Você tem que tirar o proveito e aprender com esse erro. Eu acho que isso é o principal. Boa, legal. Agora, Ô, entrando... Vini, não, Pode, só pode que você falar. abordou esse tema, assiste um filme chamado Outsider, tem na Amazon Prime, você vai gostar. Boa, Já assistiu, Felipe? Boa. Obrigado pela dica. Eu vou assistir, sim. Não, Vou eu falei assistir. pro Vini, mas para todo mundo, se você tá aí também, se você ainda não assistiu, também fica a dica. Esse filme é legal. Eu tava dando a dica pro Vini, que ele falou que gostava desse tema, é justamente sobre isso, uma história real. Bem legal esse filme, quem tiver interesse também. Boa. Fica a recomendação para todo mundo aí. Agora, eu queria entrar numa parte que eu acredito que seja um pouco mais técnica da sua profissão. Quando você fala de volatilidade e da necessidade de decisões em curtos períodos de tempo, hoje o que eu acredito é que vocês devem usar ferramentas e estratégias quantitativas ao favor de vocês. Ou, não sei se estou enganado, mas como que funcionam essas estratégias para vocês conseguirem fazer essas análises de volatilidade e tomarem as decisões? Quanto que, se o quant está impactando na sua profissão, quanto que ele está impactando? E queria que você comentasse um pouquinho nesse sentido. Então, o Quant ele está muito relacionado com a minha profissão. Eu faço muitos estudos para tentar saber qual a volatilidade que um ativo vai ter. Então, eu até estou fazendo um curso agora, me especializando um pouco mais para tentar entender melhor essa forma, como é calculado a fundo, como chegaram nessa fórmula de como o ativo é precificado. Então, são muitos fatores que são levados em conta na hora que você pensa em volatilidade e quanto que vale um ativo. Eu falei que eu estou fazendo um curso, o curso que eu estou fazendo é o CQF, é um curso de quantitativo, então, para você ver, é bem relacionado mesmo.
Então, você tem que levar tudo que está acontecendo à sua volta na hora de calcular um fator de volatilidade, um preço, você tem que levar em conta na sua matemática. Então, quanto maior a sua incerteza, maior vai ser a volatilidade. Então, você tem eleição que afeta, você tem eleições americanas que vão afetar, você tem taxa de juros, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Então, tudo isso está relacionado com a conta que eu vou fazer do porquê que o ativo tem que ser comprado, porquê que tem que ser vendido, por quanto que ele tem que ser comprado, quanto que ele é vendido. Então, você sempre tem que estar ligado nessas coisas para poder saber quanto que você acha o valor justo de quanto você compraria e quanto você venderia. Legal. E, Felipe, uma pergunta. Quando você fala sobre volatilidade, sobre preço de quanto você compraria e quanto você venderia, agora eu queria saber efetivamente como que você trabalha dentro disso. Você trabalha para você operar a volatilidade, você trabalha com opções? Seria isso ou não? Isso, são opções. Só passando um pouquinho rápido para caso vocês não saibam, a opção ela é um tipo de derivativo e hoje em dia está cada vez mais sendo usada a opção. A opção ela é muito importante no nosso mercado porque ela te dá um grande poder de alavancagem. Hoje em dia você tem, dentre vários tipos de opção, você tem as principais, que são call e put, que é a opção de compra e opção de venda, e com uma pequena fração do preço do ativo, você consegue comprar essa opção. Então, você, ao invés de pagar, sei lá, R$ 100 por um ativo, você consegue comprar uma opção por R$ 2, por exemplo. Então, você tem a oportunidade de, lá na frente, comprar ou vender esse ativo por uma pequena fração. Então, você tem um grande poder de alavancagem. E quanto maior a volatilidade, quanto mais você acha que o ativo vai subir ou vai cair, maior acaba sendo o preço dessa opção. E você também tem o fator tempo, porque a opção ela acaba tendo o vencimento dela. Você só pode exercer no dia do vencimento dela, por exemplo. Então, depois dessa data, a sua opção não vale nada. Então, você sempre está lutando contra o tempo, digamos assim, se você comprar uma opção. Então, todos esses fatores acabam influenciando no preço desse ativo. Ele está vencendo amanhã, ele está vencendo semana que vem, ele está vencendo daqui a um mês, quando que vai vencer, o que vai acontecer? Um ativo, uma opção ano que vem tem opções, tem eleições no meio, então você tem que botar isso na conta. Então, todos esses fatores acabam influenciando nesse preço da opção, nessa volatilidade, enquanto que está valendo. Legal. E Felipe, algumas das pessoas que estão aqui, acho que participaram, a gente teve um curso de opções no semestre passado com um dos coordenadores do IBMEC, que ele deu para o pessoal aqui da Liga, e acho que quem participou entendeu um pouquinho da dificuldade que é você entender as estratégias. Eu lembro que acredito que as pessoas que estão aqui até compartilham da mesma visão que eu, que em um momento você estava entendendo bastante coisa e aí o professor explicava uma estratégia e de repente você já não entendia mais nada e aí depois tinha que restear a aula. Então, é realmente bem complexo. Agora, o Felipe, é mais a nível de curiosidade mesmo, dentro ali da sua atuação no banco, você tem limites de alavancagem, você cobre algum setor, enfim, você atua com índices de dólar, alguma coisa nesse sentido? Você tem algum segmento de atuação e algumas limitações que você tem aí dentro? Acho que em todo banco você vai ter um limite.
até porque se você não tivesse, poderia muito bem algo, se o mercado andar ao contrário, você pode levar à falência, ou quebrar o banco. Então, a gente tem uma área de risco que faz todas essas contas, todos esses cálculos, quanto que a gente pode tomar de risco, porque, no final das contas, tudo que a gente quer é trazer o maior retorno possível para o cliente. Quanto mais satisfeito o cliente vai estar, mais satisfeito a gente fica. Então, é sempre pensando no cliente que a gente faz isso. Então, a gente tem uma área de risco que é para dizer, se o mercado cair 20%, quanto que a gente ganha ou perde? Se o mercado subir 20%, quanto que a gente ganha ou perde? Tudo isso a gente tem que controlar muito bem, porque no final a gente quer trazer o maior retorno possível para o cliente, gerar maior valor para a empresa como um todo, e isso que acaba acontecendo. Legal. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, só reiterando aqui, fica à vontade. Eu, Pode falar, eu Hugo. tenho uma. Isso também seria mais uma questão, assim, um pouco de curiosidade. Você falou que trabalhou no Credi e depois foi para XP. Qual você acha que é a principal diferença da dinâmica do ambiente de trabalho, né? De você estar trabalhando num banco um banco de investimentos, né? Mas que não deixe de ser um banco, de você estar trabalhando assim numa corretora. Quais foram as principais diferenças que você sentiu em estar trabalhando nesses dois tipos de instituição? Eu acho que foi muito diferente porque são culturas bem diferentes. O banco Credit Suisse, ele é um banco gringo, você está em contato com muitas coisas lá fora, você tem contato com pessoas lá fora, você fala com pessoas de diversos países, diversas localidades, é, e a XP ela acaba sendo um banco brasileiro, e eu senti muita diferença em questão de agilidade, de tomada de decisão. Na XP, você acaba tendo essa, essa tomada de decisão um pouco mais rápida, porque acaba sendo muito concentrado aqui no Brasil tudo, e isso facilita bastante. Eu vi que isso foi um choque cultural que eu tive, que de um lado você acabava demorando um pouquinho mais para poder ter essa tomada de decisão do que queria acontecer, e aonde eu estou hoje eu vejo que acaba sendo bem mais ágil essa tomada de decisão, como as coisas vão se como as coisas vão seguir, e, e eu acho que isso fez muita diferença, que a XP essa tomada de decisão rápida faz com que a gente consiga crescer de uma forma inexplicável. Sensacional isso, é muito legal de ver isso. Legal, obrigado, Felipe. Felipe, eu tenho uma pergunta agora também, voltando para a estratégia, para como você atua e etc. A gente já comentou aqui sobre, enfim, a dificuldade e as consequências do cenário do Brasil na sua profissão e no seu dia a dia, mas em questão estratégica mesmo, na hora de você alocar ali dentro de diferentes opções, dentro de diferentes estratégias. Vocês têm alguma, por exemplo, ativos que podem ser impactados de repente por falas do presidente ou alguma coisa assim? Vocês têm alguma proteção ou até aversão a esse tipo de ativo? Porque quando a gente fala de opção, a gente fala de uma coisa que está ali num curto período de tempo, tem vencimentos mensais. E se de repente um ativo ele toma algum prejuízo por alguma questão política, às vezes você não consegue recuperar ele até a data do vencimento. Então, como que vocês trabalham em relação a isso? Vocês têm travas, alguma coisa nesse sentido? Porque eu imagino que isso deve ser um problema para que vocês têm que lidar.
Então, ótima pergunta. O que a gente faz a gente se protege, a gente acaba redeando nossa posição, mas o principal fator, nosso diferencial é porque a gente vai prover a liquidez. Então, se alguém chega querendo uma opção de um ativo X, a gente vai voltar algum preço, a gente vai entrar nessa posição e a gente vai tomar as devidas providências. Então, a gente sempre está redeando nossa posição. Então, por exemplo, se a gente compra uma call, a gente acaba vendendo a ação para poder redear. Então, a gente faz as contas para saber qual a fração que essa opção está representando da ação, quanto que eu tenho que vender de ação, quanto que eu tenho que comprar, se no caso eu comprar uma put. Então, dessa forma, a gente acaba diminuindo esse risco e acaba operando puramente a volatilidade do ativo, da opção. Se ela vai subir, eu acabo vendendo mais ação, se eu tiver comprado numa call, se eu tiver comprado numa put, eu compro mais, eu vendo mais ação. Então, mas no final a gente sempre está redeando e sempre fazendo esse balanço de se eu comprar uma opção, se eu comprar uma call, se eu comprar uma put, eu devo comprar ou vender a ação. Se a ação subir, o que eu tenho que fazer? Eu compro mais, eu vendo mais. Então, tudo isso é colocado na conta. Legal. Felipe, a gente está falando de uma posição que você ocupa, que é uma posição que eu acredito que seja extremamente técnica e como você já comentou, é uma posição que você tem que lidar com pressão e tudo mais. Acho que podem ter pessoas aqui, e não só aqui, mas pessoas da Liga que não puderam estar aqui, mas podem ver depois gravado, que têm interesse em trabalhar nessa área, em áreas de grande volatilidade, área de pressão e tudo mais. Se pudesse dar uma dica para esse pessoal, e até para as pessoas que querem entrar na área de tesouraria mesmo, de formação, do que estudar, de como se preparar, do que vocês esperam de um estagiário? O que você poderia falar para a gente? Eu acho que é sempre bom você estar se informando, sempre estar atento em tudo que está acontecendo ao seu redor. E eu acho que é muito importante vocês sempre estarem se questionando, se desafiando. Por que tal coisa é feito de tal maneira? Por que não é feito de outra forma? Sempre tentar ir absorvendo esse conhecimento. E, como eu disse, eu sempre acho muito, muito, muito importante vocês estarem cercados de pessoas excelentes. Eu sempre tentei fazer isso ao longo da minha vida. Então, quando você estiver perto de uma pessoa que sabe muito, tenta aprender o máximo com ela. E com isso você vai se desenvolvendo como profissional, como pessoa, e sempre vai se desafiando. Eu acho que esse ponto do se desafiar, querer se desenvolver, eu acho que é muito importante isso. Ô, Felipe, desculpa aqui, meu irmão estava falando, não queria que interferisse aqui no áudio, mas o Aldo, até uma pergunta que eu perdi um pouco o time, mas o Aldo ele tinha perguntado sobre a diferença da dinâmica, enfim, do Credi para XP. Só para confirmar, porque eu teria uma dúvida, no Credi você também trabalhava nessa área ou você estava em outra área ali dentro? Porque antes da gente conversar, eu dei uma olhada no seu LinkedIn e aí eu não achei exatamente qual posição você tinha lá dentro. Qual era a área que você estava lá dentro? Também estava na tesouraria do CS. Eu fazia... São mundos diferentes, mas eu fazia um pouquinho do que eu fazia lá no CS, eu também faço na XP, e um pouquinho do que eu fazia no CS, hoje eu não faço na XP. Então, eu peguei muita coisa do que eu aprendi lá
estou usando hoje em dia. Eu acabei levando algumas dessas coisas e eu também deixei para trás algumas do que eu aprendi, mas eu sempre acho que por mais que você tenha, não use mais, eu acho que esse aprendizado que você adquiriu é sempre importante. Então, por mais que eu não utilize algumas dessas coisas que eu aprendi, mas eu tenho um certo conhecimento e posso ajudar uma pessoa que está com dificuldade. Então, eu fazia a mesma coisa, só que tem um pouquinho de lapidação, um pouquinho diferente, na verdade, mas também era na tesouraria de lá. Ah, legal. Pode falar, Aldo. Felipe, você está aí no mercado há um certo tempo, né? Há um tempo considerável. Queria falar que nesse tempo todo que você está no mercado e exposto a uma área de alta volatilidade, que está muito exposta à volatilidade, como a gente estava conversando aqui, qual foi o momento assim, tipo, macroeconômico falando do Brasil, em que foi assim mais desesperador na sua profissão, e qual foi o momento assim, digamos assim, de maior glamour assim nesse período que você esteve no mercado? Eu acho que tiveram alguns momentos aí que você acaba suando frio, mas com certeza o momento mais desesperador foi o início do Covid. Eu lembro que foi no Carnaval. Eu estava trabalhando na segunda de Carnaval, trabalhei na terça de Carnaval, e aí na quarta-feira a Bolsa Brasileira ia abrir. Eu lembro que ela já abriu fechando, né? Que foi o Circuit Breaker. E essa semana foi muito volátil, foi muito complicada. Mas eu estava cercado de ótimas pessoas e, e a gente conseguiu se sair muito bem durante esse período. Então, de novo, batendo sempre na mesma tecla, quando você está cercado de excelentes profissionais, você vai acabar se saindo bem. E por mais que tenha sido muito difícil toda essa época desse começo do Covid aí, que está durando até hoje, né? Mas esse comecinho foi muito difícil, porque toda hora a bolsa fechava, toda hora parava, era circuit breaker, aí abria, aí um dia caía 10, outro dia subia. Foi bem complicado, foi muito, muito, muito legal de estar passando por essa experiência do mercado tão volátil. E acaba sendo também um momento muito glorioso para mim ter saído vivo disso. E momentos que eu guardo também, além disso, foi quando eu entrei no CS e quando eu entrei na XP, que foram grandes tomadas de decisões na minha vida profissional e que não me arrependo de nenhuma dessas escolhas. Legal, obrigado, Felipe. Se o Aldo ele sempre pergunta bastante comigo durante as calls, mas se outra pessoa quiser falar alguma Não, coisa, pode fica. perguntar, pessoal. Não tenham vergonha, não. Pode perguntar. E Felipe, quando, por exemplo, vocês estavam durante ali aquele começo de Covid, pelo que você disse, que você estava perto de boas pessoas e você se inclui nessas boas pessoas, acho que naquele momento acho que mais do que nunca vocês tinham que pensar muito rápido, né? Então, beleza, a bolsa foi para o saco hoje, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Acho que vocês não tinham muita opção de ficar parado. Agora eu queria que você comentasse realmente ali na parte técnica e tudo mais, como que foi esse turnaround, como que vocês efetivamente conseguiram sair? Vocês se juntaram, vocês conversaram, como é que foi o entendimento de tudo que estava acontecendo naquela hora? Então, é muito importante você sempre tem que estar preparado para o pior.
Você nunca acha que a bolsa vai cair 10% amanhã, mas e se? Então, você nunca pode dar chance para o e se, porque a gente acabou passando por esse e se. E a bolsa não caiu só 10%. Então, você sempre tem que estar pensando nesses momentos extremos, do que pode acontecer com você se isso acontecer. Então, a gente já tinha essa decisão do antes tomada do e se acontecer algum problema, como que nossa posição vai se comportar, se cair bastante, se subir bastante. Então, a gente já tinha isso em mente. E também, nesse momento, acaba surgindo muita oportunidade. Você acaba vendo muitos ativos que você acaba achando interessante vender, porque tem uma volatilidade alta, ou você acaba achando que tem uma volatilidade baixa, você acha que vai mexer mais, que vai mexer menos. Então, no meio disso tudo, ele acaba te dando muita oportunidade também. Então, você sempre tem que estar muito atento ao seu redor para saber aonde que vai pingar essa oportunidade. Ah, legal. Sempre que acontece esse tipo de queda na bolsa, a gente foi até uma coisa que a gente conversou em uma finance call que a gente teve esses dias, mas foi um cara da Avenue que ele trouxe algumas questões comportamentais de que as pessoas elas acabam se desesperando e a bolsa cai muito, mas geralmente não, ela sempre volta aos patamares que ela estava. E até agora, entrando nessa questão, eu nem tinha tanto pensado nisso, mas agora que eu falei, me veio à cabeça, nessa questão realmente comportamental e, enfim, da parte mais de como você lida. Hoje, acredito que você já consiga lidar muito bem com essas questões. Óbvio que devem ter algumas situações que você é ser humano, né? Então, enfim, fica difícil, mas como que você lida ou ajuda as pessoas que são mais jovens que trabalham com você, se tiver eventualmente algum estagiário, porque imagino que para essas pessoas lidar com de repente um circuit breaker deve ser completamente diferente. Então, é muito importante. Eu sempre tento passar para as pessoas que você sempre tem que estar atento no que pode acontecer. E então, por exemplo, pode acontecer alguma coisa errada, pode alguma coisa dar errado no seu dia. Então, eu sempre falo, você tem que manter a calma, você tem que ter sangue frio, porque às vezes você acaba se desesperando muito e acaba não conseguindo raciocinar. Mas nesses momentos é muito importante que você volte para si e consiga pensar, espera, aonde que eu tenho que chegar? Que caminho que eu vou tomar? Então, e não deixar se abalar por um erro. Como eu disse, é muito importante você aprender com esse erro e não deixar que ele aconteça novamente. Então, é isso que eu sempre tento passar. Não, e acho que até comentando um pouquinho do que você falou, eu acho que para vocês que trabalham com volatilidade, com opções, eu acho que muitas vezes o erro, entre aspas, ele está muito mais fora do controle, por exemplo, Covid e de repente alguma questão política, do que quem está ali em investimentos a longo prazo, que você consegue mensurar mais para onde a empresa vai, você olha para o longo prazo. Então, eu acho que deve ser extremamente desafiador você conseguir lidar com esse tipo de coisa, justamente pelo que eu comentei antes. Você sabe a data de vencimento da sua opção e você sabe que, de repente, se a situação ela não tiver boa até aquela data, eventualmente o banco perde dinheiro. Acho que mesmo que vocês façam as proteções, que vocês façam as operações com hedge, acho que deve ser puta, muito desafiador. Pessoal, não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, mas caso não tenha, a gente está chegando a 1 hora, acho que eu já segurei o Felipe bastante aqui, mas só para confirmar, ninguém mais tem? Se não tiver, eu encerro aqui. Bom, acho que não. Bom, Felipe, então, primeiro eu queria agradecer bastante a sua presença. Esse bate-papo foi muito legal.
Eu sabia qual área que você trabalhava, não, eu sabia que era ali com essa questão de opções, mas eu não tinha dimensão de várias coisas que você contou para a gente. Acho que foi, inclusive, a primeira Finance Call que eu tive desde que eu era membro com alguém da tesouraria de um banco, então, é super legal. Quero, enfim, agradecer pela sua participação, é sempre de muito valor que alguém do mercado, ainda mais quando é competente igual você, vem conversar com a gente. E agradecer também aos membros que estão aqui, porque são quase 9h30, né, pessoal? Hoje a gente foi até tarde, mas agora eu deixo a palavra com você e a gente já encerra, Felipe. Eu que queria agradecer, foi muito gostoso esse bate-papo. Queria agradecer imensamente por essa oportunidade e falar que vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Eu acho que o Brasil como um todo precisa de mais pessoas assim, e eu sempre deixo essa dica: estudem, tentem se desafiar cada dia mais. A gente precisa de pessoas assim. Muito legal essa iniciativa e agradeço muito poder estar aqui, falar um pouco do meu dia a dia. Foi muito gostoso e vocês estão no caminho certo. Eu acho que foi toda essa ideia que vocês têm. É muito legal isso e vocês vão ver. Eu espero que um dia a gente se encontre de novo lá na frente. E qualquer dúvida que tiverem, eu sou super aberto. Quando o mercado está aberto é uma doideira só, né? Mas eventualmente no final ou no começo do dia eu tenho tempo para responder. Então, se tiver alguma dúvida que ficaram com vergonha ou algo assim, não tiveram tempo, podem me procurar, podem perguntar. Sou super aberto, estou aqui. E eu acho que é isso. Eu acho que o Brasil precisa de pessoas assim, interessadas em levar o nosso país para frente, em desenvolver cada vez mais. Então, o que eu puder passar de experiência para vocês, vocês podem me procurar, que eu estou aqui para poder ajudar. Muito obrigado, foi muito legal, pessoal. Parabéns. Valeu, A Felipe. gente que agradece Obrigado. sempre bem legal conversar com o pessoal assim de diversas áreas, né? Normalmente a gente sempre conversa mais com o pessoal de analista, investment banking, e é sempre legal poder conversar com o pessoal de outras áreas. Acho que semestre passado a gente também teve uma call com uma profissional que era trader de commodity, que era uma área bastante diferente. E acho que tesouraria não é tanto diferente, é uma área assim bastante que o pessoal normalmente tem bastante engajamento, mas era uma área que a gente nunca tinha, acaba assim, dentro da faculdade, não abrangendo tanto. Então acho que foi muito legal esse papo aqui para a gente ter maior noção desse trabalho importantíssimo, né, da área de tesouraria. Então também queria deixar meu muito obrigado para você, Felipe. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado. Gente, Tchau, obrigado, pessoal. Felipe. Boa noite. Tchau, obrigado. Até a próxima. Gente, boa noite. Muito obrigada, Felipe.